Em 5 segundos, alerta geral. Alerta geral. As informações mais importantes do seu dia estão aqui. Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Comando jornalista Luzenor de Oliveira. Uma voz em defesa dos seus direitos. Olá, ouvinte internauta, você que nos acompanha aqui no Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria e encaminhou para a nossa produção dúvidas e mensagens sobre a Previdência Social, vai ter resposta hoje aqui comigo e com o professor Paulo Bacelar. A primeira dúvida é da Iracilda em Paramoti. Sou professor há 24 anos e gostaria de saber quantos anos ainda falta para eu me aposentar. Eu tenho 47 anos de idade. E aí, professor Paulo Bacelar, qual é a resposta para a Iracilda? Olá, Luciano. Iracilda, a professora se aposenta com 25 anos de contribuição, ainda falta um ano ainda para atingir esse tempo de 25 anos, mas pela reforma da Previdência não basta só agora os 25 anos, precisa ter uma idade mínima, que para quem não tem a idade mínima agora, existe uma regra de transição para quem já estava contribuindo antes da reforma da Previdência e agora em 2021 teria que ter 83 pontos. Então ela ainda tem apenas 73. 71, professor Paulo. 71. 47 anos de idade, mais 24 anos de contribuição. 71 pontos. Então muito longe ainda. Ela só vai ter direito mesmo à aposentadoria quando tiver, possivelmente quando tiver a idade mínima de 62 anos de idade. Professor Paulo Bacelar, ela deixou também outra dúvida nessa mensagem em relação em relação ao benefício, o valor integral. Quando ela fala sobre benefício integral e nesses cálculos que você faz, daqui para frente ainda dá para a Iracilda sonhar que lá na frente, quando pedir a aposentadoria, terá um benefício de forma integral? Luciano, se ela tivesse já direito à aposentadoria agora com a regra de transição, iria contar o fator previdenciário, porque ela iria se aposentar com as regras anteriores à reforma da Previdência. O professor ele tem a inclusão do fator previdenciário, então iria reduzir esse tempo, né? Esse valor do valor da renda mensal inicial do benefício dela. Para ela ter um direito integral, ela teria que ter 35 anos de contribuição, pelo menos. Aí sim seria 100% da média de todas as contribuições desde 94. Registrar aqui em Paramoti, os ouvintes nos acompanham pela FM 89.5 em Aratuba, Canindé. Solange Mota em Icó, ouvinte da FM Papagaio 97.5. Um colega deu entrada em um pedido de pensão após a morte da esposa. O pedido foi negado 2 vezes. Aí a Solange Mota pergunta, professor Paulo Bacelar, o que podemos fazer? Qual é a recomendação? Olha, Luciano, nesse caso ele precisa procurar um especialista, né, um advogado, para entender o motivo do indeferimento e ver se tem alguma solução. O indeferimento de pensão por morte pode se dar por vários motivos. Por falta de contribuição, falta de qualidade de segurado, falta de comprovação de união estável. Então, existem vários motivos que levam aí o indeferimento de uma pensão por morte. Ele deve procurar um advogado especialista em previdenciário para poder analisar o caso e ver se tem alguma solução. Maria, em Oroz, na região centro-sul do Ceará, ouvinte da FM Carinhosa 91. Trabalhei 15 anos de carteira assinada em São Paulo e vim embora para o Ceará. Tenho 11 anos reconhecidos como trabalhador rural e tenho 60 anos de idade. Aí vem a pergunta, professor Paulo Bacelar. Quando eu fizer 62 anos, juntar o tempo rural com o tempo de contribuição para a Previdência, posso ter uma aposentadoria melhor? Olha, Luciano, ela já teria direito à aposentadoria pelo tempo que ela tem de trabalhadora urbana, né? Que ela tem 15 anos já. Então, ela vai ter uma média de contribuições, vai ser 60% dessa média, o valor da aposentadoria dela, quando ela tiver 62 anos de idade e 15 anos de contribuição como atividade urbana. Se ela juntar o tempo rural, não terá um acréscimo substancial, não vai ter nenhuma vantagem dela ter aumentado esse tempo aí para os 11 anos rural, que seria aí 26 anos de contribuição, porque o tempo rural não teria contribuição, então não teria um aumento na sua renda mensal. Então, possivelmente aí ela poderia
se aposentar apenas com atividade rural urbana e será o mesmo valor. Você tem dúvida na área da Previdência Social? Mande o seu recado aqui para nós. Diga em que cidade você se encontra e o nosso WhatsApp à sua disposição é o 085 99273 4353. Francisco Edmar, professor Paulo Bacelar, a resposta é bem longa, mas a pergunta é longa e a resposta vai ser zelosa porque vai interessar a muita gente. O Francisco Edmar diz o seguinte: tem 2 anos e 10 meses que eu sofri um acidente de trabalho. Tenho acompanhamento em Fortaleza, fui operado e estou na fila de uma cirurgia para operar novamente. Dei entrada no INSS 2 vezes e o pedido foi negado. Dei entrada na justiça e também foi rejeitado porque estava com atraso. E depois do acidente, botei em dia o pagamento para a Previdência Social. Mas agora não tenho condições de pagar o INSS porque não consigo mais trabalhar. Eu queria saber se tenho direito ao benefício pelo LOAS. Tem 8 pessoas na minha casa e um só já recebe o benefício. Olha, Zanon, esse caso, ele chama atenção para as pessoas que deixaram de contribuir e que existe um débito da Previdência. Por exemplo, aquela pessoa que contribuía como autônomo, como contribuinte individual e parou de contribuir, até mesmo como MEI. O MEI é importante falar isso, porque o MEI é 5% do salário mínimo só e muita gente deixa de contribuir. Para de pagar R$55 por mês, nunca deixe de pagar, pelo amor de Deus. Por quê? Porque se você deixar de pagar, por exemplo, em 2018, 2010, você parou de pagar, você não pode mais contribuir com esse período em atraso, que você já estará em débito com a Previdência, e mesmo que você pague esse valor em débito, ele não contará para carência de um benefício. Só contará para tempo de contribuição. Então, para carência, que é a contribuição mínima necessária para ele ter direito a um benefício, ele não vai contar. Então, mesmo que ele pague, gaste dinheiro, se endivide mais ainda pagando aquele atrasado, ele não vai ter o benefício. Vai pagar e não vai ter o benefício. Então, ele nunca deve parar de contribuir. E ele deve contribuir daqui para frente, começar novamente, caso tenha deixado de contribuir pelo menos por mais de 1 ano ou 2, dependendo do caso. No caso do benefício assistencial, o BPC, ele pode sim ter direito, caso a perícia médica constate que ele tem um impedimento de longo prazo, de mais de 2 anos, né? Que ele não tenha condições de concorrer com as demais pessoas em situações parecidas, sem a deficiência que ele tem, sem o problema que ele tem, e aí ele pode ter direito ao BPC, caso a renda dele for menor, a renda familiar for menor do que 1/4 do salário mínimo. Eu ouvi atentamente essa explicação do professor Paulo Bacelar e por essa razão eu me antecipei para dizer que esses esclarecimentos seriam úteis para muita gente. Então, você que foi segurada da Previdência Social, parou, não deixe de recolher, porque essa contribuição para o INSS o garante esses benefícios proporcionados pelas regras estabelecidas pela Previdência Social. Francisca Vieira está em Tururu. Queria saber, professor Paulo Bacelar, por que minha aposentadoria não dá certo? Eu tenho 60 anos de idade e tenho 5 anos que coloquei o pedido da aposentadoria. Meu marido também é carteira assinada, já coloquei nas mãos de um advogado e até agora nada. Todo sábado acompanho vocês. Faz questão de registrar a Francisca Vieira. E ela diz, tenho 15 anos de agricultura, tenho todas as provas. E aí, professor Paulo Bacelar, dê uma luz para a Francisca Vieira? Olha, em primeiro lugar, ela deve estar sendo acompanhada aí pelo advogado, com certeza ela está bem acompanhada, um profissional que é da área. É sempre aquele alerta de procurar sempre advogados que você conheça, que tenha confiança e que seja da área previdenciária, porque é uma área muito específica e deve ser procurado os advogados previdenciaristas. Outra coisa, a questão do trabalhador rural nem sempre é por falta de provas. Às vezes você tem provas, mas provas recentes ou prova muito antiga. Então o INSS ele tem um ofício estabelecido, que é o ofício circular número 46, que determina que você tem que ter provas de pelo menos de 7 anos e meio atrás, quer dizer, metade dos 15 anos necessários para carência. Então uma prova mais recente e uma prova de 7 anos e meio atrás e uma prova no início da agricultura, que é para provar pelo menos que você tenha 15 anos de agricultura, de trabalho na agricultura. Aí por isso que às vezes na via administrativa esses benefícios são indeferidos. Se os trabalhadores rurais fossem mais orientados pelos sindicatos para que eles possam ter provas, isso aí a gente fala há muito tempo aqui no programa,
possam ter provas durante a sua vida laboral e não apenas quando vai ter direito ao benefício, ele poderia ter acumulado provas que não teria esses problemas na hora da concessão de um benefício na via administrativa e aí não teria necessidade de ir para o judiciário. Professor Paulo Bacelar, você respondeu há poucos instantes a pergunta do Francisco Edmar sobre aquele vácuo que ele deixou durante o período de contribuição. E a Maria Sueli, que está em Beberibe, nos acompanhando pela Agora FM 107.5, deixou a seguinte mensagem: eu tenho 20 anos de carteira assinada, mas há 6 anos não recolho mais para o INSS. Aí ela faz a pergunta: quantos anos eu preciso contribuir para eu me aposentar? O que falta? Falta só a idade, Luciano, porque a Maria ela já tem 20 anos de contribuição. Para a mulher e para o homem é necessário apenas ter 15 anos de contribuição e ter o homem 65 anos de idade e a mulher 62 anos de idade. No caso dela, é aquele caso que eu falei, ela já deixou de ser segurada da Previdência. Ela já passou mais de 6 anos sem contribuir. Então, ela não é mais segurada. Se ela não tiver a idade agora, a idade mínima de 62 anos, ela não é mais segurada da Previdência. Ela vai ter direito à aposentadoria quando tiver os 62 anos de idade. Mas se ela tiver algum imprevisto antes, um problema de saúde que a deixe incapaz, incapaz provisoriamente ou até mesmo permanentemente, ela não terá direito a nenhum benefício porque ela não é mais segurada da Previdência. Então ela deve voltar a contribuir, pelo menos uma contribuição por ano, como contribuinte individual, até que ela atinja os 62 anos de idade e possa se aposentar. Maria, segue esses conselhos do professor Paulo Bacelar, porque aí você caminha de forma mais segura para receber a aposentadoria lá na frente. Maria, em Itapiúna, na região do Maciço do Baturité, ligada na FM Maior 93, dei entrada na minha pensão por morte rural e quando estava com 1 ano e 1 mês, veio a concessão da pensão. Mas o INSS não deu a resposta de quando coloquei. Coloquei em maio de 2020 e o resultado saiu em junho de 2021, com apenas 3 meses para receber a primeira vez. O que devo fazer, professor Paulo Bacelar? Nesse caso, ela tem direito a receber de forma retroativa todos os valores correspondentes ao período que ela deu entrada e a primeira parcela do pagamento do benefício? Sim, Luciano. A pensão por morte, ela tem um prazo para requerer, para receber desde o óbito, que é de 90 dias para o cônjuge e de 6 meses para o filho menor de 16 anos. Se o filho for maior de 21 anos, maior de 16 anos, também tem um prazo de 90 dias para requerer o benefício para receber desde o óbito. Então, se ela fez o pedido dentro desses 90 dias, ela tem direito a receber desde o óbito do segurado, falecido, e o INSS, caso ele não conceda esse benefício desde o óbito, ela deve fazer um pedido de revisão. Possivelmente ela deve ter feito já, porque ela diz que já tem 90 dias sem resposta, que está em análise o pedido de revisão, né? Então, se já tem mais de 90 dias desse pedido de revisão, ela pode procurar um advogado e entrar com um mandado de segurança para obrigar o INSS a analisar esse pedido logo, porque já passou do prazo legal de 90 dias. Anote aí o WhatsApp do Alerta Geral, é o 085-99273-4353. Professor Paulo Bacelar, você respondeu a Maria Sueli em Beberibe, a Maria Itapiúna e agora tem a Maria de Tianguá, ouvinte da 94.9. Pago o MEI, microempreendedor individual, desde 2017 e em 2020 tive um bebê, mas não pedi salário maternidade e paguei sem dar intervalo. Isso terá problemas para ser aprovado? Qual a saída para eu conseguir receber esse benefício? Aí ela também acrescenta: desde já, obrigada pela prestação de serviço. Os questionamentos que o Luzenor faz são importantes, contribuem muito. Aí, professor Paulo Bacelar, a gente fica no embate aqui e diferente do dia a dia que eu estou com o Beto Almeida aqui comigo e o professor Paulo Bacelar, não tem briga. Pode até ter divergência, mas o foco principal é você, ouvinte internauta. Qual a resposta para Maria em Tianguá? Olha, Zano, essa questão da Maria é muito legal, porque eu já passei algumas vezes, algumas situações desse tipo. A pessoa é contribuinte individual, é MEI, e depois do parto ela continua contribuindo porque acha que deve continuar contribuindo. Ela não deve continuar contribuindo durante o período do salário maternidade, do período do afastamento da licença maternidade. Então, por exemplo, se a segurada MEI e tem um parto agora em outubro, ela pode contribuir o mês de outubro, paga o mês de outubro, que é o mês do parto, mas novembro, dezembro e janeiro ela não paga, porque são os próximos 3 meses. Ela não pode contribuir. O contador disse que tem que contribuir. Não contribua. Explique para o contador
que você é MEI e que precisa se afastar da atividade para ter direito ao salário maternidade. Porque se você estiver contribuindo, o INSS pode negar o benefício porque vai ver que você não se afastou da sua atividade para ter direito ao benefício. Então, olha só, caso o INSS indefira um benefício para você que continuou contribuindo, porque a Maria ela teve um filho em 2017, ela pode ainda requerer o benefício dela de salário maternidade, porque o período é de 5 anos. Ela pode requerer ainda, mas contribuiu durante o parto, durante todo o período da licença maternidade, não tem problema. O INSS tem um memorando circular número 13, que diz que se você continuou contribuindo como MEI, você deve fazer uma declaração de que contribuiu de forma equivocada, pedindo para que o INSS retire do sistema essas contribuições que ela contribuiu após o parto. Se o servidor indeferir esse benefício pela contribuição, ele está errado, está com um indeferimento incorreto, você pode pedir revisão para que obrigue o INSS a conceder o benefício. Agora a pergunta do Enésio Alves em Hidrolândia, que nos acompanha pela FM 91.1 em Guaraciaba do Norte. Queria saber se eu tenho direito ao auxílio inclusão. Atualmente recebo LOAS. Quais são os critérios para receber o auxílio inclusão, professor Paulo Bacelar? Assunto que nós tratamos aqui no Jornal Alerta Geral. Exato, Luciano. O auxílio inclusão foi criado pela Lei 14.176, 2021, e normatizado pelo INSS com a portaria 933, também de 2021. O auxílio inclusão é exclusivo para as pessoas que recebem o BPC, que é chamado, que eles também chamam de LOAS, né? Porque LOAS, porque é Lei Orgânica da Assistência Social, mas o nome certo é Benefício Assistencial ao Deficiente. Então, são exclusivos para as pessoas que recebem o BPC ao deficiente, porque também tem ao idoso, mas é só para o deficiente, quem tem direito. E aquela pessoa que recebe o BPC ao deficiente, mas quer trabalhar, arranjou um emprego e quer trabalhar. Então, ele pode trabalhar recebendo até 2 salários mínimos, então o salário tem que ser até 2 salários mínimos, e ele pode pedir o auxílio inclusão. O que é auxílio inclusão? Ele vai no meu INSS, solicita o auxílio inclusão, que é a suspensão desse BPC, ele deixa de receber o BPC e vai receber o auxílio inclusão no lugar do BPC, que é de R$550, que é metade do salário mínimo, e vai poder acumular com o seu salário na sua empresa. Jaqueline, em Fortaleza, queria saber, professor Paulo Bacelar, se a nova regra do INSS vai valer para quem tem a idade de 55 anos e 22 anos de contribuição. No meu caso, quando eu vou me aposentar? 55 anos de idade e 22 anos de contribuição. Para a mulher, ela com certeza não vai pegar a regra de transição, porque ela hoje teria 77 pontos e estaria muito distante de ter 30 anos de contribuição, que é o tempo mínimo para a mulher, para ter direito à regra de transição. Então, ela com certeza já tem direito à aposentadoria pelo tempo, que só basta 15 anos, ela já tem 22, mas então ela será aposentada com 62 anos de idade com a regra geral. Ou seja, professor, vai bater 62 anos de idade com 31 anos de contribuição. Se ela continuar contribuindo, vai aumentar cada ano que ela contribuir com 2% na média do cálculo da renda mensal inicial do benefício dela. Mas só valeria a pena se ela estiver contribuindo com valor acima de salário mínimo para poder aumentar a sua média e aumentar, nesse caso, também o percentual que vai ser utilizado quando calcular a média. Professor Paulo Bacelar, e se a Jaqueline fosse professora com 22 anos de contribuição e 55 anos de idade, já estaria aposentada? Não, ela para aposentar como professora, ela teria que ter 25 anos de contribuição e 83 pontos, que é para entrar também na regra de transição, ela também não teria. Rosiane, em Fortaleza, ouvinte da nossa FM Expresso 104.3. Minha sogra é viúva de um policial e vem descontando todo mês o valor de R$300 e só tem o nome de previdência. Eu gostaria de saber o que pode ser. Ela ainda diz, no banco eles não esclarecem nada. Ela foi ao INSS e lá no INSS recebeu a informação que não tem nada a ver com a Previdência Social. Desde março de 2020 já vem esse desconto. O que é que pode ser, professor? Desconto de empréstimo consignado, desconto de alguma entidade, desconto sobre o benefício do aposentado? É isso aí, Luciano. É o efeito da reforma da Previdência Federal que fez com que o Estado do Ceará, porque ele é policial, então se ele é policial, o benefício é estadual, né, policial militar, a não ser que ele fosse policial da Polícia Federal ou militar, né, ou militar das Forças Armadas. Mas como ele é policial, deve ser estadual, né, das Forças Militares do Estado do Ceará, e o Estado do Ceará fez a reforma da Previdência em março do ano passado,
criando aí a contribuição para os inativos. Do que ultrapassasse 2 salários mínimos, já teria a contribuição previdenciária para a Previdência do Estado do Ceará, e não do INSS. Por isso que o servidor disse que não tinha nada a ver com o INSS. Então, professor Paulo Bacelar, essa regra também de desconto sobre os benefícios de pensionistas e aposentados vai valer também para todos os servidores estaduais e servidores municipais a partir do momento que as câmaras aprovarem as regras que se adequam e são exigências da reforma previdenciária promulgada, melhor dizendo, lá em novembro de 2019, é isso mesmo? Exatamente. A reforma da Previdência Federal não fez a reforma dos estados e dos municípios, deixou a cargo dos municípios e dos estados fazerem as suas próprias reformas, mas deu prazo para que elas fizessem as reformas. E o estado do Ceará foi um dos primeiros a fazer a reforma do estado, né, do Ceará, desde o ano passado, e o município de Fortaleza já fez aqui também a reforma do município. Aqui também nós tivemos aqui debate sobre a reforma da Previdência do município, que também copiou essa mesma regra da contribuição dos inativos para que ultrapassar 2 salários mínimos. Nazaré, em Martinópolis, ouvinte da nossa FM 91.3, Liberdade FM, tem uma filha de 17 anos, o pai dela vinha dando uma ajuda e agora suspendeu essa ajuda. Eu quero saber se ela tem direito à pensão. Aí diz que a filha é menor e tem um filho e mora com a dona Nazaré. Qual é aqui, porque entra muito no aspecto do direito de família, mas dá para responder, professor Paulo Bacelar? Dá sim. Olha, Zé, a pensão alimentícia ela tem que ser dada por ordem judicial. Por isso que muitas pessoas que se acertam, se separam e não vão procurar a justiça para acertar as pensões alimentícias, fica a pensão apenas de boca. O pai pode tirar a pensão a qualquer momento, porque não há uma ordem judicial mandando ele pagar aquela pensão. Se fosse judicial, caso ele parasse de pagar a pensão por morte, seria caso até para prisão, para pedido de prisão dele por causa da verba alimentar, que é a pensão alimentícia. Então ela deve, caso ele não tenha feito acordo judicial e ele parou de contribuir, deve procurar um advogado de família para entrar com pedido, ou então a Defensoria Pública, para poder entrar com pedido de pensão alimentícia e ficar tudo certinho na via judicial, para que não ocorra mais esse fato dele parar de contribuir por conta própria. E a justiça é o melhor caminho para dirimir as dúvidas e para acabar com esses conflitos, porque se há um acordo judicial, quem tem que pagar a pensão precisa fazê-lo a cada mês. Então, aí, para os filhos, é importante que os pais entrem nesse entendimento, nem que seja na justiça e, principalmente, via judiciário, para dar tranquilidade, tanto a quem paga quanto a quem recebe. Francisca, em Caucaia, na região metropolitana de Fortaleza, ligado, Francisco, na FM Expresso 104.3. Dei entrada em um auxílio-doença. Já fiz a perícia e queria saber quanto tempo demora para eu receber o resultado. Luciano, esse problema da perícia está um problema muito sério. O segurado faz a perícia médica e não sai o resultado na hora. Ele precisa ligar para o telefone 135 para fazer uma abertura de tarefa de acerto pós-perícia. E aí também fica demorando muito esse acerto pós-perícia. O segurado que precisa do benefício para sobreviver fica com esse problema e às vezes demora-se tanto que ele precisa até procurar um advogado para entrar na justiça para poder receber esse benefício. Francineide, em São Luís do Curu, ligada na FM Caxitoré 91.9. Tenho 60 anos e 9 meses de idade, 22 anos de contribuição. Sou auxiliar de serviços gerais concursada. Quando posso dar entrada na minha aposentadoria? Aqui vale aquela regra também de 15 anos de contribuição e 62 anos de idade, professor Paulo Bacelar? Regra, se for já depois da reforma da Previdência, sim, Mas ela tem 60 anos de idade. E 9 meses, ou já quase 61 anos de idade. Ela teria que ter, mulher, Francineide? Teria que ter aí, nesse caso, 30 anos de contribuição, caso ela não tivesse entrado na regra da Previdência. Então ela terá que ter 62 anos de idade para poder se aposentar. José Fernando, em Itauá, ligado na Trici FM. Eu tenho um filho de 26 anos e ele ainda não arranjou um trabalho de carteira assinada. O que podemos fazer para ele não perder tempo na aposentadoria? Que boa essa preocupação aqui do José Fernando. Itauá, estaremos aí em Itauá na nossa Rota Ceará, Luziano. Iremos de moto com um grupo, passaremos por várias cidades do Ceará. Itauá será uma cidade em que a gente passará a noite. Vamos dormir lá em Itauá no dia 30 de outubro. Estaremos, depois daqui do programa, no sábado, estaremos seguindo viagem de moto com um grupo
pelo estado do Ceará, fazendo uma rota Ceará, que é o contorno do Ceará por todos os limites do Ceará, e passaremos em Itauá e dormiremos lá em Itauá e comeremos lá um carneirozinho lá em Itauá. Então eu vou já fazer um apelo aqui ao vivo para o Alverne Lacerda, lá no comando da nossa FM Trici, para estender o tapete vermelho para o professor Paulo Bacelar, o maior especialista da Previdência Social e que tem essa filantropia conosco aqui, em nome de todos os ouvintes, para ajudá-las nas informações tão importantes e necessárias para quem precisa ter segurança na hora de pedir o benefício da Previdência Social. Então aproveita também em Itauá. Ô Alverne, leva aí o Paulo Bacelar e a turma aí que vai fazer esse passeio de moto para comer uma paçoca da Neuma, que aqui e acolá eu recebo a paçoca aqui da Neuma, Paulo Bacelar, e olha, é uma delícia. Então, para o José Fernando, qual é a resposta, professor Paulo Bacelar? E essa pergunta do José Fernando é muito importante. Para todas as pessoas que completarem 16 anos de idade e os pais quiserem já começar a contribuir com a previdência dos seus filhos, eles já podem, fazendo uma contribuição como segurado facultativo. Você pode começar com salário mínimo no código 1406, aliás, no 1473, que é de 11% do salário mínimo, para ele já garantir aí a qualidade de segurado. Ele, para ter carência de benefício, aí precisaria de 12 contribuições para ter um mínimo de carência, que é para o auxílio-doença, mas ele já também contaria para a aposentadoria dele a partir dos 16 anos de idade, que a lei permite, como segurado facultativo. Meire de Assis, em Quixadá, na região do Sertão Central. Sou fã deste programa. Vocês são 10. Olha aí, professor Paulo Bacelar. Agora emocionou a Meire. É 10. Você é 5, eu sou 5. Deve ser assim. Ou 10 mais 10, professor Paulo Bacelar. Ela diz, minha pergunta é... Tenho 47 anos de idade e já completei 14 anos de contribuição. Falta apenas 1 ano de contribuição para conseguir me aposentar. Mas, Meire, escuta bem direitinho o que o professor Paulo Bacelar vai dizer. Esse é o problema da reforma da Previdência. Muitas pessoas acham que precisa só de 15 anos de contribuição e vai chegar aos 15 anos cedo, né? Por exemplo, o filho aí do Fernando, lá de Itauá, se ficar contribuindo agora... Ele que tem 26 anos de idade. 26 anos de idade, se contribuindo agora, com 15 anos, já vai ter direito ao tempo de aposentadoria, mas não vai ter a idade mínima. Agora, para cada ano que você contribuir a mais, você ganha 2% na média. Então, se você contribuir cedo, não vale a pena contribuir apenas com o valor de um salário mínimo. É bom que contribua com valor maior para ter uma média maior, porque aí esses anos que você vai contribuir a mais dos 15 anos, vai somar 2% na sua média de contribuições e vai aumentar o tempo de contribuição e também a média. Mas nesse caso não saiu a resposta completa para a Meire de Assis, né? Quando ela diz que tem 47 anos de idade, 14 anos de contribuição, ela vai ter que esperar um tempo aí longo, hein? É isso que eu falei, se ela contribuir mais tempo, ela deve contribuir com um valor maior do que o salário mínimo para poder aumentar a sua média e para cada ano que ela pagar mais do que 15 anos, ela ter 2% a mais na média. Se ela não tiver condições de contribuir mais do que o salário mínimo, com 15 anos ela já vai ter direito à aposentadoria. Quer dizer, já vai completar o tempo para aposentadoria, vai faltar esperar a idade, que é muito tempo ainda. Então, nesse caso, ela pode contribuir para fechar os 15 anos de contribuição e para não perder a qualidade de segurado até completar a idade de 62 anos de idade, ela ficar contribuindo com uma contribuição por ano para manter a qualidade dela de segurado até completar os 62 anos de idade, ela terá direito a todos os benefícios. Lucas Henrique no Eusébio, ligado na nossa FM agora 107.5. Meu pai tem 59 anos de idade e 21 anos de contribuição. Ele já pode dar entrada na aposentadoria, professor Paulo Bacelar? Ainda não, Luciano. Ele já tem o tempo necessário para aposentadoria, mas terá que esperar os 65 anos de idade. E da mesma forma que eu respondi há pouco, ele não pode parar de contribuir ou por pelo menos uma contribuição por ano até completar os 65 anos de idade para manter a qualidade dele de segurado. Maria do Socorro em Cedro queria saber como fazer para dar entrada no salário maternidade. Quais são os critérios, professor Paulo Bacelar? Olha, o salário e maternidade são para as seguradas que contribuem com a Previdência Social e tem no mínimo 10 contribuições mensais antes do parto. Para quem é empregado, carteira assinada, a empresa que paga o salário maternidade, não é o INSS, e não tem carência, basta que ela esteja trabalhando de carteira assinada. E a empregada doméstica também não tem carência, basta que ela esteja com a carteira assinada, mas precisa pedir esse benefício ao INSS.
Rocicleide em Russas, ligada na FM 98.5. Tenho 54 anos de idade, mais 25 anos de carteira assinada. Queria saber quando posso me aposentar. Não estou trabalhando atualmente, mas neste ano trabalhei 4 meses de carteira assinada. Bom, se ela trabalhou esse ano de carteira assinada, ela vai manter a qualidade dela de segurada até o ano que vem, até um ano depois da data da demissão. Então ela é segurada pelo menos até 2022. Mas quando chegar em 2022, ela deve voltar a contribuir pelo menos uma contribuição por ano para manter a qualidade de segurado como contribuinte individual, autônoma. Ela faz uma contribuição no carnê como autônoma e garante pelo menos por um ano a mais a condição de segurada. Mas ela só tem 54 anos de idade, então só será aposentada aos 62 anos de idade. Quando ela tiver completada essa idade, ela pode fazer o pedido da aposentadoria. Sebastiana, em Horizonte, ligada na FM agora 107.5. Queria saber como fazer para pagar o INSS sem estar trabalhando. Como contribuinte individual, que é antigo chamado de autônomo, ou como facultativo se você não estiver trabalhando. Você basta comprar um carnê numa livraria, aquele carnezinho laranja ainda, preencher com o NIT e o número do código de contribuição. Se você for contribuinte individual, quiser pagar com salário mínimo, o código é 1163. Se for facultativo, não estiver trabalhando, você pode contribuir com o código 1473, que também é o valor de 11% do salário mínimo. Também em Horizonte, professor Paulo Bacelar, ligado na FM agora 107.5, está o Henrique com a seguinte dúvida. Sobre o salário maternidade, se eu tiver começado a pagar o INSS 8 meses antes do parto, mas pagar o retroativo até bater os 10 meses, posso pedir o benefício? O Henrique faz aqui essa pergunta em nome da esposa ou de alguma mulher que está nessa situação e que a resposta do professor Paulo Bacelar, Henrique, vai ser muito preciosa para todas as mulheres e, claro, para os seus companheiros que precisam também desse salário maternidade. Luciano, se ele nunca contribuiu, ela não pode contribuir antes da primeira contribuição em dia. Então, se ele vai começar a contribuir e só der 8, né, antes do parto, se ele for contribuir agora, fizer as contas e só der 8 antes do parto e nunca contribuiu antes, nem como carteira assinada, nem como autônomo, nada, nunca contribuiu, ela não terá direito ao salário maternidade, a não ser que ela tenha a carteira assinada, porque não tem carência. Então, ela precisa ter 10. Se ela contribuir 2 contribuições para trás, sem nunca ter contribuído, essas 2 contribuições também não serão contadas, porque precisa ter a contribuição a partir da primeira contribuição em dia. Porém, se ela tiver contribuído algum tempo atrás, como empregada ou como contribuinte individual, basta que ela contribua pelo menos com 5 contribuições antes do parto para recuperar aquelas contribuições que ela contribuiu lá atrás. E aí, somadas, tiver 10 contribuições, aí ela terá direito ao salário maternidade. Mas se ela nunca contribuiu, começou a contribuir agora, só tiver 8, aí não terá direito ao salário maternidade, infelizmente. A pergunta vem de longe e a resposta vem com rapidez pelo professor Paulo Bacelar. A dúvida é do José, que nos acompanha pelas redes sociais do Ceará agora. Estou recebendo o seguro-desemprego. Mesmo assim, estou contribuindo com o INSS? Não. O seguro-desemprego não é contado como tempo de contribuição. Para você contar como tempo de contribuição, mesmo recebendo seguro-desemprego, você deve contribuir com o INSS como contribuinte individual ou como facultativo. Professor Paulo Bacelar, mas nesse caso de quem recebe o seguro-desemprego, está na condição de segurada da Previdência Social? Possivelmente. Se ele saiu do emprego e está recebendo seguro-desemprego logo depois do emprego, ele está mantendo a qualidade dele de segurado da data da demissão, mais contado 12 meses para frente. Se ele está recebendo seguro-desemprego, Luciano, o que acontece? Esse prazo de 12 meses ele é prorrogado por mais 12. Então, se ele foi demitido e recebeu o seguro-desemprego, ele mantém a qualidade dele de segurado por 24 meses, porque ele recebeu o seguro-desemprego, entendeu? Professor Paulo Bacelar, e para quem também tem a curiosidade de nos acompanhar com imagens pelas redes sociais, pode clicar lá, vai no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram, Ceará Agora. Estamos aqui também com todo o conteúdo na íntegra do Jornal Alerta Geral à sua disposição no cearagora.com.br. Francisca Maria em Canindé, terra de São Francisco. Como faço para pedir a aposentadoria rural? Quais são as provas, professor Paulo Bacelar? Olha, Zé, são várias provas, né? Tem a inscrição no sindicato, que eu posso dizer assim, quem paga o sindicato, sempre falo, se você só pagar o sindicato, você não se aposenta, mas
a inscrição no sindicato lá atrás, ela serve como indício de prova material, serve como um indício de prova material. Ela não é prova plena, mas serve como uma das provas de que você é agricultora, porque você era inscrita no sindicato. O ADAP, né, também ela serve como prova. Compra de elementos agrícolas, compra de pá, de enxada, de semente, recebimento de semente, isso tudo faz com que você comprove a sua atividade rural. Professor Paulo Bacelar, Silvia, em Aracati, ouvindo a nossa FM Canoa 96.9, aí sobre os cuidados na área técnica do Júnior Alegria, sempre nos ajudando aqui a fazer o Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. A pergunta da Silvia tem um longo relato aqui e eu faço questão de ler na íntegra. Ela diz o seguinte: meu esposo abriu uma microempresa para participar de uma licitação da merenda escolar, mas não foi selecionado. Na época, fui ao contador para saber o que fazer para cancelar essa microempresa e ele me disse, no caso o contador, que não precisava, pois não tinha sido ativada. Alguns anos depois, ele foi abrir uma MEI, empresa individual, e tinha uma dívida relacionada ao passado. O que eu queria saber é se ele contribuiu como autônomo, ele teria direito a uma aposentadoria no futuro ou isso nunca seria possível? Ele tem 50 anos de idade e hoje trabalha como caminhoneiro, ou seja, se ele contribuir, professor Paulo Bacelar, como autônomo, poderá ter a aposentadoria? Sim, o MEI, ele é considerado contribuinte individual, que é o autônomo antigo, né? Que a gente chama o autônomo. Ele deixou esse nome autônomo em 99, Luciano, com a lei 9876/99, mas criou aí o contribuinte individual. Então, o contribuinte individual era o antigo autônomo, mas a gente ainda chama de autônomo ainda pela força da palavra. E o MEI, ele é um autônomo, só que ele precisa contribuir em dia. Se ele parou de contribuir, deixou de pagar por mais de um ano e quiser pagar esse período retroativo, ele não vai servir para a aposentadoria dele. Ele não pode pagar retroativo após a perda da qualidade segurada. Então, se ele tem um débito de MEI, olha só, Luciano, que loucura. Se ele tiver um débito de MEI lá atrás, que ele fez inscrição e não pagou, ele vai ser devedor, ele pode ser cobrado, vai pagar esse atrasado todo e não vai contar para a aposentadoria. Olha só que coisa, não vai contar para aposentadoria, certo? Por causa do decreto 10.410 de 2020, que o INSS normatizou essa questão do pagamento em atraso. Então, cuidado, vocês que são MEI, é um valor pequeno, um valor baixo, não deixe de contribuir, ou se for parar de contribuir, não deixe para lá. Vá no contador e peça o encerramento dessa atividade. Se ele estivesse contribuindo normalmente, sim, ele teria sido aposentado por idade, com 15 anos de contribuição, 65 anos de idade. Ou seja, professor Paulo, para confortar aqui a Silvia, se o esposo dela já tem alguma contribuição lá no passado, independente da quantidade, hoje aos 50 anos de idade é importante ele dar sequência a essas contribuições, porque aos 65 anos de idade e com 15 anos de contribuição, ele garante a aposentadoria. E para a aposentadoria dele vai contar as contribuições que ele fizer daqui para frente, somadas ao que eles pagaram no passado. Mas aquele buraco, aquele intervalo, se ela contribuir, não vai servir para aposentadoria, infelizmente. Emanuele, também em Aracati. Meu pai se aposentou na área rural. O INSS recorreu e ganhou a causa, mas depois foi cortado o benefício. Podemos entrar em uma nova causa? Ele tem 64 anos de idade. Luciano, esses casos são quando o benefício é concedido de forma liminar. O juiz, na primeira instância, ele julga liminarmente aquela decisão e julga que ele tem direito à aposentadoria, mas o INSS recorre. Então, como foi uma liminar, ele pode recorrer, o INSS recorre e ganha na segunda instância. Se ele ganhar na segunda instância, aquele benefício é cortado e ele fica sem o benefício. Ele pode dar entrada novamente? Pode, mas precisaria ter novas provas, porque aquele processo já foi julgado. Então, você não pode entrar com pedido novo de um processo julgado. Então, pessoas, por exemplo, que teve o benefício negado na Justiça Rural, não se conforma, quer dar entrada de novo, pode? Pode. Mas não vai dar certo, porque já foi julgado aquele tema e ela não pode ser julgada novamente, a não ser que ela tenha provas novas daquilo que ela quer comprovar. Quero registrar aqui, professor Paulo Bacelar, a mensagem do Edivaldo Lima, que diz que nos acompanha diariamente pela rádio Araripe, no município de Araripe, na região sul do Ceará. Todos vocês que fazem a FM Araripe, na cidade de Araripe, os nossos agradecimentos pela acolhida e também aos nossos ouvintes que nos acompanham e acreditam no conteúdo levado
para você, ouvinte internauta aqui no Jornal Alerta Geral. Seja o Alerta Geral com as notícias do dia a dia e como ou aqui no especial sobre a aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, tem uma resposta aqui, uma pergunta de uma ouvinte da região do Maciço do Baturité que diz o seguinte: vivo junta há 19 anos com o senhor, tenho um filho com ele de 15 anos de idade e eu estou com 39 anos de idade. Se ele falecer primeiro, antes de mim, diz a nossa ouvinte, posso ter direito à pensão? Aí ela registra que ele é separado da legítima mulher. Olha, Zenon, ele está desquitado, né? Separado ou divorciado, tanto faz. Se ela não tiver dependência econômica do marido, a ex-mulher, ela não terá direito à pensão. A ex-mulher não terá direito à pensão, a não ser que ela tenha dependência econômica ainda. Se ele pagar uma pensão alimentícia, por exemplo. Se ela não tem direito, só quem vai ter direito à pensão é a esposa atual, ela, né? A Edilene, e o filho, que também tem 15 anos de idade e vai ter direito à pensão até os 21 anos de idade. Os dois terão direito à pensão na mesma proporção. João Eliomar, em Missão Velha, ligado na nossa FM 106.5 na região metropolitana do Cariri. Eu tenho 53 anos de idade e trabalho há 35 anos na Prefeitura de Missão Velha como vigia. Já posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria? Olha, Zé, o vigia vai depender muito aí do PPP. Ele tem que ter um PPP provando aí a questão de que trabalha com vigia, vai dizer se é armado ou não armado e possivelmente nessas condições já teria direito à aposentadoria, porque ele já teria 88 pontos. Rocicleide Gomes, em Cascavel, ligada na Agora FM 107.5. Gostaria de saber... Porque, se nunca assinei minha carteira, porque para contribuir com o sindicato precisa do INCRA e testemunhas para confiar que sou agricultura ou para confirmar que sou agricultora, a carteira não prova? Não, Luciano, a carteira não prova, porque o fato de você nunca ter trabalhado de carteira assinada não quer dizer que você tenha trabalhado na agricultura. Então, por isso que precisa de provas de que ela é agricultora. Por exemplo, o agricultor, se ele contribuísse todo mês, não precisaria de provas, porque ele já teria contribuído. O agricultor, ele contribui de forma indireta, pelo trabalho. Então, como é que a Previdência vai saber quem trabalha, né? Então, ela precisa ter provas que exerceu atividade rural no período de 15 anos para poder se aposentar. Então, professor Paulo Bacelar, mas tem trabalhadora rural que tem a carteira assinada como agricultora, né? Ou como atividade agrícola. E isso aí não precisa dessas provas que a Rocicleide faz pergunta. Sim, porque aí o agricultor, ele está dentro da aposentadoria rural. Então, o agricultor, o pescador artesanal. Então, o agricultor, ele pode ser empregado rural, ele pode ser contribuinte individual rural, que é o autônomo, aquele que trabalha em várias roças e ganha diária, e também o segurado especial, que é o mais conhecido aqui no Ceará, que é aquele segurado que trabalha com a sua família, sem carteira assinada, sem empregados, e trabalha com a agricultura para poder sobreviver. Professor Paulo Bacelar, tem uma pergunta da Carla, ouvinte da FM 104.3 Expresso, Grande Fortaleza. Ela diz o seguinte: está com 10 meses que dei entrada no BPC. A perícia foi marcada para janeiro. Se for aprovada, quanto irei receber? Primeiro, professor Paulo Bacelar, você já havia manifestado aqui em resposta aos nossos ouvintes sobre essa demora do INSS. Agora aqui é o retrato do absurdo do caso. Ela diz que deu entrada há 10 meses e a perícia foi marcada para janeiro, ou seja, um ano depois. Quem geralmente pede o benefício, professor Paulo Bacelar, o BPC, é porque tem carência mesmo dessa assistência social. É o estado de miserabilidade que a pessoa está, por isso que está pedindo o BPC. Então, realmente a gente já viu isso acontecer na prática, perícias sendo marcadas, perícias e avaliação social, porque o BPC, ao deficiente, precisa ter o estudo biopsicossocial, que precisa da perícia médica junto com a assistência social. E essa perícia médica ou assistência social, a avaliação social feita por um assistente social na agência do INSS, está sendo marcada para o ano de 2022. É uma pena, mas isso ela pode requerer judicialmente diretamente pela demora do processo, ela pode entrar diretamente na justiça, mas aí precisaria contratar um advogado ou procurar a Defensoria Pública da União. Depois de tanta espera, Carla, eu, no seu lugar, seguiria esse conselho do professor Paulo Bacelar. Vai logo à justiça e briga pelos seus direitos. Marli, pois não, professor Paulo Bacelar? Ela pergunta quanto ela vai receber. Ela vai receber
todo atrasado desde a data do pedido, né? Então precisa também ficar atento a isso, que na hora de conceder o benefício, verificar se o benefício foi concedido desde o dia que você requereu. Marli Ribeiro em Caridade, ligada na FM 89.5. Tenho 25 anos de INSS pagos. Vou fazer 60 anos de idade em 2022. Agora estou com problema de coluna e tenho hérnia de disco na cervical. Tenho direito a algum benefício? Será que não vai complicar na minha aposentadoria? Olha, se ela só vai ter direito à aposentadoria, Luzeno, com 62 anos de idade, porque ela só tem 75 pontos, ela não vai ter direito à aposentadoria na regra de transição. Então ela só vai ter direito aos 62 anos. Então se ela tem problema de saúde agora, e ela é segurada na Previdência agora, ela não parou de contribuir, então ela pode pedir o auxílio-doença, que é o benefício por incapacidade provisório, até que seja complementada a idade dela de 62 anos de idade. Então ela pode pedir o auxílio-doença agora, ficar recebendo esse benefício. Quando tiver 62 anos de idade, ela pede alta desse benefício e pede aposentadoria por idade. Professor Paulo Bacelar, mais uma dúvida na região Jaguaribana, está em Morada Nova, a Ila Cabral. Ila Cabral, sou agricultora, tenho 57 anos de idade. O que faço para me aposentar? Não tenho provas antigas, só tenho provas de 5 anos. O que faço? Como provar esses anos anteriores? Luciano, fica difícil. Ela precisa realmente ter provas de que exerceu atividade rural durante 15 anos. O que é que eu posso fazer? Declare isso, porque o agricultor hoje ele tem uma autodeclaração. Faça uma autodeclaração de que você exerceu atividade rural nesse período de 15 anos e tente provar pelo menos com testemunhas. Professor Paulo Bacelar, e é importante que as pessoas juntem provas, isso para quem atua na área agrícola, concomitante à atividade desenvolvida no campo. Não adianta esperar e lá na frente querer voltar ao passado e recolher provas, porque pode se tornar um complicador na vida de quem sonha com a aposentadoria rural. Luciano, quanto tempo a gente tem aqui falando no programa, né? Que o agricultor ele precisa ter essa consciência de ir juntando provas durante a sua vida. Porque há quanto tempo que a gente fala isso? Que se a pessoa estivesse ouvindo a gente desde o início e se preocupando com isso, essas pessoas hoje estariam aposentando sem problema nenhum, porque teriam provas durante a sua vida e não só provas quando está perto de se aposentar. É por isso, professor Paulo Bacelar, a importância do Jornal Alerta Geral sobre os caminhos da aposentadoria. Muita gente escuta o programa e vai passando para o vizinho que tem uma dúvida, para a vizinha, e acaba encaminhando aqui para o Jornal Alerta Geral esse tipo de pergunta que é repetida, mas que nós fazemos questão de levar a você, ouvinte, o esclarecimento com toda a segurança para você cuidar bem dos seus direitos previdenciários. Eliene está em Jaguaruana. Ela diz, professor Paulo Bacelar, meu esposo, em maio de 2020, sofreu um AVC. Ele fez o tratamento e o médico deu os papéis para pedir algum benefício ou aposentadoria. Até agora não tivemos resposta. Faz um ano essa história. Fizemos a solicitação pela internet. Nós somos agricultores. O que aconteceu e por que essa demora? O que eu faço? Luzero, é aquele caso, os benefícios, muitos benefícios estão ainda em análise e precisa ser analisado pelo servidor que vai emitir uma exigência, ou conceder o benefício ou marcar perícia médica. Olha só, eu sugiro que você olhe como é que está o processo e veja, pessoal, que vocês que dão entrada em processo sozinhos, sem a ajuda de um profissional, pelo menos vocês tentem colocar no processo, no pedido, o seu e-mail e seu telefone, porque na hora que o servidor precisar conversar com vocês, vai mandar um e-mail exigindo coisas. Eu já vi pessoas que nos procuraram, que já tendo indeferido o benefício, porque tinha uma exigência lá e a pessoa nunca soube. Uma exigência para apresentar uma declaração, apresentar um documento, e ela nunca soube desse documento, desse pedido, então fica complicado para o servidor entrar em contato com o segurado, para poder ele pedir aquele documento que está faltando. Então, sempre você tenha isso na cabeça, porque pode ter aí que o servidor já tenha feito alguma exigência e você não tenha visto. Caso não seja assim, ligue para o telefone 135, veja em que situação está o benefício para ver se tem algum documento que está faltando. Já estamos entrando na reta final do nosso Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria, mas há tempo para você mandar a sua mensagem. Diga em que cidade você se encontra. O nosso WhatsApp é o 085-99273-4353. Marta, em Quixeramobim, tem uma pergunta bem semelhante a outra indagação feita por um ouvinte em relação à aposentadoria na
área de vigilância. Ela diz: meu primo trabalhou de vigilante armado durante 23 anos e alguns meses. Ele tem 55 anos de idade, já pagou um ano o imposto sindical. Paga o MEI, microempreendedor individual, há 3 anos. Gostaria de saber se o que ele pagou de outra forma facilita na aposentadoria e como ele deve fazer para se aposentar. E se ele pode se aposentar agora com redução de salário, caso tenha interesse. Não, ele ainda não tem como se aposentar, porque ele não tem ainda os 35 anos de contribuição e 63 anos de idade, que era o exigido para a aposentadoria agora em 2021. Ele não tem 25 anos como vigilante. Se ele já tivesse 25 anos como vigilante, ele poderia até se aposentar com a regra da aposentadoria especial, se ele tivesse completado os 25 anos antes da Constituição, antes da reforma da Constituição. Se ele voltar a ser vigilante, Luciano, e fizer mais 2 anos, aí pode até ser que ele possa implantar esse benefício. Mas nesse caso, por enquanto, ele precisaria ter 65 anos de idade para se aposentar. Então, o melhor caminho e o mais curto para o primo da Marta seria trabalhar mais 2 anos como vigilante, fechar os 25 anos e pedir a aposentadoria nessas condições. Exatamente. Maria, em Camusim, também ligada na Liberdade FM. Trabalho há 23 anos como merendeira escolar. Trabalho 8 horas por dia e sou concursada. E tenho 55 anos de idade. Já posso dar entrada nos papéis da aposentadoria? Ainda não, Maria. A pessoa precisaria ter 88 pontos agora em 2021 com 30 anos de contribuição, que é o caso que você não tem. Então, você precisaria ainda ter 62 anos de idade para se aposentar. Uma ouvinte que é de Paramotim não se identificou, mas eu vou deixar aqui a pergunta para o professor Paulo Bacelar responder. A resposta é bem curta. Meu esposo deu entrada no auxílio-doença, vai fazer 2 meses, mas ainda não tem resultado. O que a gente faz? 2 meses ainda, né, professor? Eu já vi 6 meses, já vi muito tempo. Então, você deve ligar para o telefone 135 e pedir o acerto pós-perícia, para poder o servidor dar o resultado da perícia. Também de Paramoti, hoje, viu? Aqui bombou Paramoti, ouvinte que nos acompanha pela FM 89.5, nosso muito obrigado aí pela atenção. O Bruno diz o seguinte: meu pai é aposentado como agricultor, o nome dele é José Vieira, foi operado recentemente, se encontra impossibilitado de trabalhar. Ele tem direito a algum auxílio financeiro? Não. Já tem a aposentadoria, né, professor Paulo Bacelar? Não, Luciano, não tem. A única coisa que pode ter um segurado já aposentado é quem é aposentado por invalidez e precisa de um acompanhante. Aí ele pode ter um aumento de 25% no valor da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, final da nossa conversa aqui no Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. E tem abraço, professor Paulo Bacelar? Tem abraço do nosso amigo Benedito, conhecido como Bené em Barreira, que é cunhado do nosso amigo servidor público do INSS de Messejana, Erivaldo. Então, ele sempre está dizendo para mim que sempre está ouvindo, é sempre um ouvinte assíduo do nosso programa há muitos anos e queria dar esse abraço para ele hoje. Então, Bené, a você, aos seus vizinhos, aos seus familiares, aos seus colegas de trabalho que nos acompanham aqui no Jornal Alerta Geral, nosso muito obrigado, e também registrar que diariamente o seu José Correia, ex-vereador, aposentado, em Ocara, também sempre ligado aqui conosco no Jornal Alerta Geral, especial sobre os caminhos da aposentadoria. Professor Paulo Bacelar, o nosso muito obrigado, um grande abraço, bom passeio, cuidado nas estradas quando estiver pilotando a sua moto em direção à região sul do Ceará, a região dos Inhamuns. Próxima semana, Luciano, faremos o contorno no estado do Ceará, chamada de Rota Ceará, promovido pelo Motogrupo Anônimos, o pessoal que criou essa rota, para que a gente possa realmente conhecer o nosso estado. Muita gente que quer viajar para fora, conhecer outros estados ou até mesmo outros países, e a gente não conhece o nosso estado, né? As cidades pequenas do nosso estado. Então faremos o contorno pelos limites do nosso estado com outros estados de moto. Somos um grupo que muito legal, e a gente vai passar por essas cidades aí. Já mando um abraço para todas essas pessoas que a gente for ver durante essa viagem. E por onde você passar, professor Paulo Bacelar, faça um registro de uma foto, de um filme rápido, uma foto desses momentos tão importantes na vida de cada um de nós, e principalmente de vocês que têm essa disposição aí para pilotar motos pelas estradas do Ceará, porque nós fazemos questão de inserir aqui no Jornal Alerta Geral e também no nosso site cearagora.com.br esse registro sobre esse passeio, e traga uma foto da Neuma com a paçoca lá do Tauá. Grande abraço para o professor Paulo Bacelar. Abraço e próximo programa.